A curva que representa o crescimento de uma população normalmente chama de curva sigmoide ou em S. A curva, o gráfico normal de crescimento populacional. O mais tradicional, por assim dizer. O nome, né, gente? Curva sigmoide, sigma, né? É a letra grega para o nosso S. E se você fizer um gráfico mostrando o número de indivíduos, ou seja, o tamanho da população ao longo do tempo, gente, essa curva vai parecer uma letra S. Tudo bem? Não é, oh meu Deus, que S lindo, né? Não é aquele S bonitão, é um S estilizado, né? Um S forçando a barra aí para ser um S. Mas ainda assim, a curva se chama de curva sigmoide. Cara, essa curva, esse gráfico, ele apresenta três regiões. Região 1, região 2, região 3, cada um deles apresentando suas peculiaridades. Pode notar que a região 1 do gráfico é uma região onde você tem crescimento lento. Por que você tem crescimento lento? Muito simples. Porque você tem poucos indivíduos se reproduzindo. Ora, se você tem poucos indivíduos se reproduzindo, o crescimento ele vai acabar sendo devagar, né? Quando você pega lá um único casal de elefantes, que demora 22 meses de gravidez para eles terem o primeiro filhote, e depois mais 22 meses para terem o segundo filhote, e aí a população vai crescer muito devagar. Então, como tem poucos indivíduos se reproduzindo, poucos filhotes são gerados, o crescimento ele é lento. Primeira região do gráfico, crescimento lento. Na região 2 do gráfico, gente, o crescimento ele dispara. Na região 2 do gráfico, nós temos um crescimento rápido. Vou colocar de outro jeito, um crescimento exponencial. Olha, moçada, a progressão geométrica começando a trabalhar. Agora por quê? Porque chega uma hora que você já tem muitos indivíduos se reproduzindo. Quando você tem muitos indivíduos se reproduzindo, novos indivíduos nascem o tempo inteiro. Chega uma hora que tem tanto elefante, né, que você tem várias fêmeas grávidas, que o tempo inteiro novos elefantes vão nascer. O resultado, moçada, o crescimento, ele dispara. Inclusive é bom lembrar que esse crescimento rápido exponencial é quando você ainda não tem fatores limitantes entrando em ação. Quando ainda você não tem lá falta de água, falta de comida, falta de espaço. Né? Imagine que a população ainda não está tão grande ao ponto de começar a faltar recursos para essa população. Então a população ela pode crescer. Tanto é que a fase 2, crescimento rápido exponencial, é a que mais se aproxima do potencial biótico. Aliás, se você tivesse água, comida e espaço para todo mundo, se não houvesse predadores, parasitas e etc., a população continuaria crescendo até o infinito. Essa curva, moçada, que eu coloquei subindo, é o potencial biótico. É o tanto que a população poderia crescer se você tivesse água, comida e espaço. Entretanto, à medida que a população aumenta de tamanho, quanto mais indivíduos, vai começar a faltar água, comida, espaço para se esconder dos predadores, por exemplo, e o resultado, o potencial biótico, que é o crescimento hipotético, o quanto que a população poderia crescer em condições ideais, vai se tornando a curva de crescimento real. O quanto que a população cresce de verdade. E o que faz com que você saia do potencial biótico para o crescimento real, essa área aqui do gráfico está representando a resistência do meio. Ou seja, quanto maior a população, mais intensa é a resistência do meio. Faz sentido. Quando aqui em 1 o crescimento era lento e a população é pequena, com poucos indivíduos vai sobrar água, comida. À medida que em 2 a população vai crescendo, quanto maior a população, maior a competição por água, comida, vai começar a faltar recursos para a galera. Resistência do meio trabalhando, fazendo o potencial biótico, o crescimento hipotético, se tornar o crescimento real. Inclusive, quanto mais o crescimento se aproxima dessa linha tracejada, mais forte é a resistência do meio. Essa linha
tracejada, que eu estou colocando aqui para vocês, chama de carga biótica máxima, ou ainda ela pode ser chamada de capacidade de suporte. A carga biótica máxima, a capacidade de suporte, aqui na brincadeira, ela implica, moçada, nesse caso lá, no tamanho máximo que a população pode ter naquele ambiente. Colocando de outra maneira, o tamanho máximo da população naquele meio, gente, é o quanto que o meio ambiente aguenta daquela população. Claro que, cara, o ambiente não vai aguentar um número infinito de elefantes, né? O ambiente ele vai ter uma determinada quantidade de água, de alimento, que vai limitar o tamanho de elefantes. Pois bem, a carga biótica máxima, a capacidade de suporte, é o número máximo de elefantes que pode acontecer naquele meio. O quanto que o meio ambiente aguenta de água, de comida, para sustentar os elefantes. Tanto é que quanto mais próximo eu chego da linha tracejada, da carga biótica máxima, mais forte vai ser a resistência ambiental. Quanto mais eu me aproximo da linha tracejada, mais forte é a resistência, mais você vai ter falta de água, comida e espaço, e aí a curva de crescimento é real. E em 3, a população fica constante. Você vai atingir um equilíbrio. Sendo pessoas que aqui em 3, o equilíbrio ele acontece quando a resistência do meio vai lá se opor ao potencial biótico. Ou seja, quando a resistência do meio segura o potencial biótico. Inclusive, quando eles igualam, a população ela fica constante. Cuidado que esse equilíbrio não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, né? Nas aulas de física, química, te lembra que equilíbrio estático é quando está parado. Equilíbrio dinâmico é quando não está parado, né? É quando você tem leves oscilações, mas em torno de um determinado valor constante. E é o que acontece. Esse equilíbrio aqui, ele é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, onde você tem pequenas oscilações do tamanho da população em torno de uma constante que é a capacidade de suporte, a carga biótica máxima. Ou seja, imaginem que a gente vai ter na situação de equilíbrio que às vezes a população cresce, diminui, aumenta, baixa e aí vai. Toda vez que a população sobe e ela passa da capacidade de suporte, não vai ter água, comida e espaço, morre uma galera, a população diminui. Já que a população diminuiu e ela está abaixo da capacidade de suporte, ela pode crescer. Se ela cresceu e passou da capacidade de suporte, não vai ter água, comida e espaço, aumenta a taxa de mortalidade, ela diminui. No que ela diminuiu, abaixo da capacidade de suporte, ela pode crescer de novo. E aí, moçada, oscila, né? Aumenta, diminui, aumenta, próximo da média, então é a chamada curva sigmoide. Curva em S, o crescimento populacional na imensa maioria das situações. 3 regiões. Região 1, crescimento lento, porque tem poucos indivíduos para se reproduzir. Região 2, crescimento acelerado, crescimento exponencial, porque já tem muitos indivíduos se reproduzindo. Se houvesse água, comida, espaço e etc. para todo mundo, a população cresceria como potencial biótico. Entretanto, a resistência do meio, essa região aqui, puxa o gráfico do potencial biótico para a curva de crescimento real, sendo que a carga biótica máxima, a capacidade de suporte, é o quanto que a população pode crescer, é o tamanho máximo da população naquele meio, vai depender, claro, da população, vai depender do meio. Quanto mais perto eu chego da carga biótica máxima, eu vou me opor ao potencial biótico, e a resistência do meio puxa para o equilíbrio em 3, um equilíbrio dinâmico, com oscilações, com pequenas variações no tamanho da população.